Olá, um excelente dia, que domingo bom, domingo abençoado, a gente por aqui conversando mais uma vez. É o nosso Agro Record chegando a partir de agora, sempre te fazendo companhia pelas manhãs de domingo, tá bom? Com muitos assuntos, sempre trazendo as principais notícias do agronegócio. Eu quero demais a sua parceria, a sua companhia daqui para frente. Confira comigo os destaques do programa de hoje. A nova safra de cana-de-açúcar deve ser menor em todo o país e os produtores têm um novo desafio no campo. Pesquisadores identificam uma nova espécie de cigarrinha e estudos mostram bons resultados da enxertia no cultivo do tomate. A gente começa essa manhã com muita informação aqui no Agro, já trazendo para você essa notícia. A nova safra de cana-de-açúcar deve ser menor em todo o país. Exatamente. Acontece o seguinte, a combinação de calor intenso, falta de chuva e queimadas reduziu a produtividade dos canaviais de forma muito drástica, principalmente no estado de São Paulo, que é, gente, o maior produtor do Brasil. Por isso, o etanol, feito a partir do milho, deve ajudar a equilibrar o setor. Entenda melhor nesse material que a gente preparou. A seca prolongada, o calor intenso e os incêndios em parte dos canaviais paulistas foram os principais fatores que reduziram a produção de cana-de-açúcar na safra 2025, na comparação com a temporada anterior. Segundo esse engenheiro agrônomo, a produtividade média nacional deve cair quase 4%. Os principais problemas que essa restrição hídrica e esse problema de temperaturas causou foi o comprometimento do desenvolvimento dos canaviais. Tá? Então, essa falta de chuva, altas temperaturas, que já vem desde o final de 2023, afetaram diretamente o desenvolvimento vegetativo das lavouras, que acabou que resultou em plantas de crescimento mais atrofiado, mais secas, mais finas, com etanóis mais curtos e, consequentemente, redução de produtividade. Em relação em termos de qualidade, o principal impacto foi a redução do teor de açúcar, né? o ATR, o açúcares totais recuperáveis. Né? Então, essa restrição hídrica prejudicou essa concentração de açúcar nos cômodos das plantas. E também, outro problema sério que aconteceu foi que acabou que a cana ficou mais fibrosa, mais seca, né? Então isso atrapalhou também o processamento industrial e a eficiência da extração do caldo da cana. A região sudeste, principal produtora de cana-de-açúcar do país, deve colher cerca de 420 milhões de toneladas, uma queda de 4% em comparação a 2024. A maior redução ocorre em São Paulo, estado líder da produção, com 18 milhões de toneladas a menos nessa safra, resultado das condições climáticas adversas. O que eu tenho visto muito são os produtores investindo mais com manejo de solo mais eficiente, aumentando mais o uso de irrigação, usando novas variedades mais adaptadas a essas restrições hídricas que parece que estão se tornando mais frequentes. Tá? E para a próxima safra, o cenário ainda está aberto, né? E vai depender do que acontecer do clima daqui para frente. Mas não começou bem a próxima safra. Essas lavouras que já foram colhidas dessa safra 25, 26, já vão entrar para a safra 26, 27, muitas áreas já um pouco debilitadas, sem na situação ideal que se esperava delas. Para o engenheiro, investir em um bom sistema de irrigação é uma alternativa eficiente para reduzir os impactos econômicos, principalmente entre os pequenos e médios produtores. Com certeza, em todo o país vem crescendo, não só na canavicultura, como também de culturas anuais, mas também está crescendo bastante. É uma solução bem viável economicamente. Tá? Mas sempre preocupado, sempre de colocar o sistema de irrigação e fazer um planejamento e um manejo eficiente dos recursos hídricos. Né? A produção total de etanol da safra deste ano, somando o que vem da cana-de-açúcar e do milho, deve chegar a 36,2 bilhões de litros. O volume representa uma queda de quase 3% em relação ao ano passado. Isso por causa da menor oferta de etanol feito a partir da cana. Por outro lado, o etanol produzido com milho deve crescer 22,6% em comparação com a safra passada. As usinas fazem as contas, elas têm a capacidade de mudar
de produção de álcool para produção de açúcar. E o que a gente viu durante o ano todo, inclusive no ano passado, e até esse ano, até mais ou menos setembro, foi um direcionamento maior por questões de mercado. Tá? Porque o que está acontecendo ultimamente também é uma competição do etanol de milho, tá? E o etanol de cana. E o etanol de milho tem um custo de produção bem menor do que o etanol de cana. Por isso esse maior direcionamento das usinas para o açúcar. Marco Antônio também explica que as queimadas contribuíram para a queda na produção. O solo perdeu a umidade e matéria orgânica, o que comprometeu o desenvolvimento da cana. Ele dá algumas orientações para aumentar a produtividade nas próximas safras. A questão é você começar a pensar numa gestão de riscos melhor, né? A safra demonstrou que o zoneamento agroclimático tem que entrar com mais força, o monitoramento, alertas mais precoces, tá? Planejar o plantio e a colheita de forma mais eficiente, são coisas que podem aumentar essa resiliência aí do setor. Tá? Além disso, melhorar o uso de recursos hídricos. Muitas vezes a pessoa tem o sistema de irrigação e não utiliza bem o sistema de irrigação, quer economizar numa época que é importante para as plantas. Outra coisa, melhoramento genético, procurar sempre variedades mais adaptadas. E também você começar a pensar no fazer um planejamento mais sustentável das lavouras. Tá? Fora isso, o investimento em tecnologia e inovação, né? Hoje você com sensoriamento remoto, uso de drones, análise de dados climáticos, você consegue às vezes prever problemas no início. E aí fica muito mais fácil você prever, de você tomar uma decisão assertiva e no momento certo. Você não espera o problema aumentar muito para poder atuar e tentar minorar esses problemas. A gente retorna aqui conferindo como ficou na semana a cotação de alguns produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,41. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.158,72. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 53,10. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 69,19. E a saca de 60 quilos de soja está em R$ 141,82. E ainda falando sobre ela, a cana-de-açúcar, por onde a gente anda, a gente vê, a gente encontra, está presente na nossa vida, não é verdade? Produtores têm um novo desafio no campo, gente. Pesquisadores da Unesp identificaram uma nova espécie de cigarrinha que já está presente em lavouras de todo o país. A luz de alerta já está acesa, né? A descoberta pode mudar estratégias de combate a pragas e afetar diretamente a produtividade. A descoberta da espécie inédita de cigarrinha veio depois de análises genéticas feitas por equipes da Unesp e da PUC do Rio Grande do Sul. Mais de 300 insetos foram coletados em usinas de cana-de-açúcar entre 2012 e 2015. Na análise do DNA, os cientistas observaram diferenças claras na comparação com espécies já conhecidas. A gente tem toda uma análise numérica, quantitativa dessa variação para dizer, até que essa variação acontece e esse bicho pertence à mesma espécie. A partir do momento que eu vejo uma variação maior, aquele indivíduo, aquele organismo seria considerado em outra espécie. Obviamente, isso é muito variável entre os grupos e esses números vai depender de cada grupo estudado, né? Então, nesse caso, dos bichos que a gente estudou, a diferença genética tendia a ser mais de 2, 3, 4% entre as espécies que se conhecia e a espécie nova. A cigarrinha se alimenta da seiva da planta e transmite toxinas que prejudicam o desenvolvimento da cana. Provoca folhas queimadas e perda de sacarose. Para os pesquisadores, a descoberta muda a forma como usinas e produtores enfrentam essa praga. Isso porque muitos defensivos são formulados para atingir espécies específicas. E o que funciona para uma cigarrinha pode não funcionar para outra. No passado, quando se fazia análise dos elementos que se jogam no campo para controlar o bicho, estavam 3 espécies misturadas basicamente. Agora não, agora a gente sabe que de fato são 3 espécies diferentes e nós precisamos tratar aquilo como elementos diferentes.
desenvolver produtos, talvez, ou estratégias de controle que podem ser diferentes entre as 3 espécies. Então, isso, na verdade, é um estudo que ainda precisa ser feito. A gente abre uma porta no sentido de correta identificação do bicho que está atacando a lavoura, para que se desenvolvam estudos mais aprofundados para cada espécie separadamente. A cana-de-açúcar movimenta milhões de dólares por ano e mantém o Brasil na liderança mundial da exportação de açúcar. Mas no campo, qualquer desequilíbrio pode comprometer safras inteiras. A cigarrinha é capaz de causar prejuízos de até 36 toneladas por hectare. Agora, os pesquisadores querem entender o comportamento da nova praga e testar técnicas de controle. O desafio é adaptar o manejo e garantir a produtividade de uma das culturas mais importantes do país. O Brasil precisa caminhar para desenvolver, conhecer melhor a informação básica da biologia e da informação genética das espécies que a gente tem como praga, para que a gente possa, num futuro próximo, desenvolver estratégias mais personalizadas de controle desse bicho. A gente aproveita para conferir, então, como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 319,20. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,82. Antes da gente continuar aqui com os próximos assuntos, eu tenho uma dica boa demais para você. Olha só, é a Agrocave. Você sabia que a Agrocave ela é líder no mercado de nutrição animal? Sim, é líder no mercado. E com o crescimento da procura por suplementação para pets, a linha Organo se destaca ao oferecer produtos que, misturados à alimentação, ajudam a deixar os seus pets mais saudáveis e felizes, os nossos, né? Do jeito que a gente gosta. A linha inclui o Organodog modificador, a gente tem pelo e derme, simbiótico e vitaminas, tá bom? Além do Organocat, pelo e derme e simbiótico. É uma variedade muito grande. Hoje você pode adquirir os produtos diretamente com os consultores da Agrocave na loja Multistock, que fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2148, no Jardim América, em Rio Preto. Você está acompanhando a gente, daqui a pouquinho você pode correr para lá, bater esse papo, saber mais informações. E olha que legal, quem for até a loja e disser, olha, eu vi os produtos da Agrocave no Agro Record, na programação da Record, já automático você vai ganhar 20% de desconto na primeira compra, tá bom? Ou então fale diretamente com os consultores da Agrocave. Cuide bem do seu pet com qualidade Agrocave insuperável. Qualidade é Agrocave, tá bom? Enquanto isso, a gente vai para o intervalo rápido. Na sequência, a gente retorna trazendo mais assuntos e tem uma competidora de 3 tambores de 8 aninhos que sonha, gente, em brilhar nos rodeios e já pequena, trabalhando duro. A gente retorna aqui falando da enxertia técnica que é aplicada geralmente em uva e citros. Avança também agora no cultivo do tomate, com a possibilidade, pessoal, de aumento de produtividade e também redução do uso de agroquímicos. E a saúde agradece, né? Os estudos estão sendo conduzidos pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, com apoio da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural. E veja que avanço importante. A técnica da enxertia consiste em unir 2 plantas diferentes para que elas cresçam como uma só, combinando as características desejadas de ambas. Essa técnica é muito comum em culturas como uva e citros, e na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, está sendo aplicada ao cultivo de tomates. Esse projeto ele faz parte de um projeto macro, em que a gente tem parcerias com uma empresa de semente, Feltrin, né, com o suporte da Fundec, que é um órgão que está aqui na Universidade Federal de Lavras, e também, claro, a Universidade Federal de Lavras. Dentro desse projeto macro, nós temos também tomates italianos indeterminados, que é feito em campo aberto, em outro setor, em outro centro de pesquisa aqui da UFLA, que é o CDTT, Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia. Nós trabalhamos também com tomate tipo salada indeterminado, que é um dos mais importantes do Brasil, e com tomate tipo grape. O grape é mais para estufa, e os outros 2 que eu falei é campo aberto. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Sebastião Márcio de Azevedo, especialista em melhoramento genético de hortaliças, a enxertia de tomate está se consolidando como uma tecnologia inovadora no país.
É uma solução moderna, sustentável, com a intenção do plantio em larga escala em campo aberto. A técnica de enxertia, ela já existe para outras espécies de plantas, por exemplo, as fruticultura, né? E no tomate já existe também no Brasil, mais voltado para a estufa agrícola, para greenhouse, por causa de doenças de solo, justamente mais para resistência a doenças de solo, como nematóides, Ralstonia solanacearum. Mas no caso nosso, nós estamos propondo um projeto diferenciado para enxertia. E aqui, por exemplo, nós estamos fazendo os cruzamentos para obter novos porta-enxertos que vão ser testados a nível de campo aberto. A técnica busca, entre vários benefícios, mais segurança para o produtor e também o aumento de produtividade. Em campo aberto, ele vai servir também para essa resistência à doença, mas o objetivo é outro, é buscar vigor, produtividade, aumentar a produtividade e também precocidade e qualidade de fruto. Tudo isso é possível em campo aberto. Além de aumentar a produtividade, a técnica da enxertia deixa a planta mais resistente a algumas pragas. E, com a planta mais resistente, pode-se utilizar menos defensivos agrícolas. A gente quer levar para o produtor, né, um produto mais saudável, com menos necessidade de produto químico, um produto que tenha resistência a doenças de solo e que traga ao mesmo tempo qualidade de fruto, resistência também a doenças a nível de solo e também qualidade em termos de sabor, porque ele vai buscar mais nutrientes no solo. O estudo está desenvolvendo cerca de 80 híbridos de porta-enxerto que passam por avaliação em campo para que os melhores avancem para o uso comercial. O processo completo para a criação de uma nova planta é rigoroso, que exige paciência, levando de 5 a 6 anos entre as etapas de cruzamento, seleção genética e testes de campo. A equipe da UFLA, que trabalha no projeto da enxertia de tomate, conta com cerca de 15 pessoas, muitos deles bolsistas, como é o caso do Matheus. Ele faz mestrado na UFLA em genética e melhoramento de plantas e faz parte do projeto através de uma bolsa da empresa que ele trabalha. Estou muito empolgado, né, com essa parceria entre a empresa e a universidade, a Fundec, porque é uma parceria benéfica para ambos os lados, né? Tanto para a universidade, gerando conhecimento científico, gerando bolsas para alunos, estágios, tanto para a empresa, né? Porque aqui é um local estratégico, então para a gente desenvolver esses materiais aqui é muito benéfico, é bem interessante. Marcos Túlio também é bolsista e está muito empolgado com o projeto. Eu sou de Carmópolis de Minas, a cidade é praticamente tomate que planta lá. E é muito bom por conta de aprender, claro, né? Aqui na UFLA é muito difícil ter a questão de tomate. Aprender e principalmente a questão da empresa Feltrin, que é uma oportunidade que todos os alunos têm de poder trabalhar futuramente, ainda mais ganhar um estágio, trabalhar lá mesmo. O conceito é inovador, porque até então no Brasil a gente não tinha esse conceito para campo aberto. Então a ideia é levar para o produtor essa novidade para que ele consiga aumentar mais ainda a produtividade dele com esse projeto de enxerto, porta-enxerto. A gente acompanha agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens, podem ter períodos de céu nublado. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 22 e 34 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Eu tenho certeza que você vai adorar essa reportagem. Uma competidora de 3 tambores, 8 aninhos, e desde cedo já aprende a importância de lutar por aquilo que é importante pra gente, né? Tá fazendo isso pela vida dela. Ela vende jujus para juntar dinheiro e conseguir participar de provas em cidades da nossa região. Eu tô falando da Alice, ela mora em Nova Granada e é uma menina muito esforçada, esperta e que tem um sonho de ser uma grande atleta. Ela dá um show de desenvoltura, postura e muito equilíbrio. Olhando os vídeos da Alice, que tem só 8 anos, dá mesmo a impressão de que ela nasceu para montar. O desempenho dessa fofura tem sido promissor e em poucas competições, a garotinha já conquistou prêmios importantes na região de Rio Preto na prova dos 3 tambores.
Roberta dos Santos, 15.401. Alice treina toda semana em um centro de equitação em Rio Preto. Ela e a égua Royal são acompanhadas pelo treinador Silvio, que passa toda a experiência dele para a pequena aprendiz. Silvio treina a Alice há mais ou menos 2 anos, ele estava me contando, só que na área. Ele é professor de equitação há quase 25 anos. Ele até brincou aqui comigo desde que eu me entendo por gente. Silvio, como que é a Alice? É muito talentosa, pela pouca idade que ela tem, apenas 8 aninhos, e a gente já nota que ela tem todo um jeitinho de mexer com o animal, no toque, a pose, o posicionamento também. Isso já são alguns indícios que ela pode ser aí uma grande atleta. Isso, a Alice é bem dedicada, né? E já tem um dom meio que natural dela mesmo, né? E tem tudo para ser uma super cavaleira, né, Alice? Micael, o pai da Alice, acompanha tudo de perto. Um paizão orgulhoso de ver a filha realizando também o sonho dele. Ele sempre gostou de mexer com animal, com cavalo, essas coisas. Eu morava na fazenda. Aí lá ela, desde pequenininha, já montava nos animais lá, andava comigo lá. E foi indo desse jeito. E agora, hoje em dia, ela tá aí. Brilhando. É, se Deus quiser. Alice, é difícil o esporte? Me conta. Não, você só tem que pegar jeito. Só pegar jeito? Tem que pegar jeito. E como que você pegou esse jeito todo? Porque desde pequenininha eu tinha um cavalo e eu treinava. Treinava bastante? Treinava bastante. E esse pequenininha, quantos anos você tinha? 3. 3 anos? 3. E qual que é o teu sonho? Correr em Barretos. Correr em Barretos. E ganhar. Uhum. Mas até esse sonho chegar, e você ainda vai crescer e tem muita coisa pela frente, o que você está fazendo por enquanto para você poder conseguir se manter no esporte? Eu tô treinando certinho. Treinando muito? Muito, dedicando. E o dinheiro? Nada. Tá faltando? Tá. Mas aí você também deu um jeito. Aí eu comecei a vender juju. Começou a vender juju? Eu quero saber melhor dessa história. É que eu, minha mãe, meu pai não tem muitas condições, e aí eu queria ir para as provas. Aí eu vi isso, eu falei pra minha mãe e pro meu pai pra ver se eles topam, e aí eles topam, e agora a gente tá vendendo juju. Em Nova Granada, no portão da casa da Alice, o cartaz já avisa: Juju da Alice. A propaganda começa ali mesmo. E os geladinhos são produzidos por ela e pela mãe Aline. Ela e Alice quase não sobreviveram ao parto devido a uma complicação na gravidez. Mas o milagre veio e hoje a vida realmente tem sido mais doce. É gratificante de ver ela crescendo, esforçando, indo atrás dos sonhos dela, né, que é um sonho dela. E a gente tá trabalhando ali em família, ajudando. É muito gratificante ver isso tudo. Alice sai toda feliz para vender os jujus. Os primeiros clientes são os próprios vizinhos. Se ela tem vontade de essa carreira dela seguir em frente, com certeza ela tem que fazer de tudo para poder conseguir chegar onde ela quer. Eu torço para ela ter um futuro na vida, que ela daí para frente, que ela tenha um futuro para crescer, que ela representa na cidade de Barretos, que é a mais falada, né, de São José do Preto, não sei aonde, Jaguariúna, que é assim o futuro dela. Tomara. Tá? Quem sabe a gente não vai ver a Alice como uma grande cavaleira? Com certeza. E eu torço por ela, se ela for, e eu acompanho um rodeio dela nas cavalgadas dos tambores. Bom, gente, agora eu vou embora. A Alice vai continuar fazendo o que agora? Agora eu vou continuar vendendo aqui no bairro. Rodando o bairro todo? Uhum. Até vender a maletinha toda? Uhum. Mas eu vou fazer um negócio pra te ajudar. Eu acho que eu vou levar uns 10. 10? Tá bom? Uhum. Ai, muito obrigada. Pode ser? Pode. Vou levar uns 10 pros meus companheiros de trabalho lá da Record. E aí eu desejo que Papai do Céu te abençoe muito, que você realize o seu sonho, que você seja uma grande cavaleira. E eu tenho certeza que o Juju aqui da Alice é só o começo de um grande negócio na tua vida, que vai trazer mais e mais doçura para você e para toda a sua família, tá bom? Tá, muito obrigada, viu?
Combinado. Faltou a gente dar uma volta de cavalo. Mas essa vai ficar para a próxima. Dá um beijo. Com certeza, gigante, você chega lá, tá bom? O primeiro passo e o mais importante deles já foi dado com certeza, tá bom? Força, fé, foco e vai se aperfeiçoando, tá bom? Logo, logo essa hora chega. E obrigado por essa participação, por esse carinho, por essa companhia. O nosso agro fica por aqui. A gente volta na próxima semana, domingo. Se você perdeu algum momento, estamos lá no R7. Só digitar R7 Rio Preto, você encontra toda a nossa grade, a nossa programação. Manda sugestões. Olha o nosso zap aparecendo aí também, tá bom? A gente vai ficar muito feliz em colocar a sua ideia aqui no Agro Record. 17996188829. Mais uma vez, obrigado por essa companhia boa, abençoada e que seja assim o seu restinho de domingo e uma semana melhor ainda.